A partir de agora, dando sequência à nossa série de conversas aqui, de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje já está em contato com a gente em áudio e vídeo o deputado estadual, pré-candidato pelo PSL, Major Araújo. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia, a Jéssica também. Bom dia a todos os ouvintes. É um privilégio, mais uma vez, estar aí com vocês, Rubens. Essa emissora aí que eu ouço desde pequeno e sempre com um jornalismo forte, atuante, então é um privilégio. Eu cumprimento a todos os ouvintes também. Obrigado, deputado. Bom, para falar sobre Goiânia nessa entrevista, e eu vou fazer a pergunta que tenho feito aqui. Esse anúncio de aposentadoria de Iris Rezende teve qual impacto na sua pré-candidatura, na sua pré-campanha, e muda o que na visão do senhor do cenário da política aqui em Goiânia? Rubens, eu acho que quem quer concorrer, assim, em termos de adversário, não pode escolher, né? Eu acho que se tivesse algum impacto, a gente não correria contra o Iris, né? Eu não sei medir, sinceramente, qual impacto teria. Eu não sei hoje. Eu vejo as pessoas reclamarem muito da gestão do Iris e eu estava pronto para um debate com ele. O meu projeto confronta com o projeto dele, até porque nos últimos de 2006 para cá, 2005 para cá, quando ele foi eleito prefeito de novo, já se vão aí 16 anos, mais ou menos, e o Iris é prefeito, faz seu sucessor, enfim, e que a administração ela está muito relacionada com o Iris, né? Mesmo que ele não esteja que ele não fosse o prefeito, deixou o Paulo Garcia, ela se relaciona muito com ele. Então, o nosso debate é todo relacionado à administração, à gestão do Iris Rezende. Então, assim, mas essa questão aí não é preocupação para a gente. Eu tenho um projeto forte para Goiânia, eu sou goianiense, e o meu projeto foi justamente da minha vivência com Goiânia, né? O projeto que eu sonho para a educação, ele ele brotou em mim do fato de ser aluno da rede pública. A minha formação escolar foi toda na rede pública. O meu projeto para o transporte é porque eu utilizei o transporte público também. Então, eu já senti na pele tudo isso. Eu trafego por Goiânia e eu tenho um projeto para mobilidade e ele vem também dessa experiência com a mobilidade. Eu me preocupo, por exemplo, com atendimento emergencial de Goiânia. Eu andei por Goiânia e conheci a maior parte de Goiânia dentro de uma viatura e fui enfrentando essas situações de chegar mais tarde numa ocorrência, não com a urgência devida, devido ao comprometimento do tráfego, que é também a gente responsabiliza a gestão por essas questões todas. Mas, então, deputado, enfim, isso não me preocupa, Rubens, essa questão do Iris, se ele vem, se ele não vem, eu estou focado no meu projeto. O eleitor de Goiânia, deputado, na última vez que foi às urnas para votar para prefeito, via naquele processo vários elogios do senhor a Iris Rezende. O senhor era candidato a vice na chapa de Iris Rezende, foi eleito vice-prefeito, só não assumiu o cargo, continuou como deputado estadual. Como é que o senhor explica para o eleitor de Goiânia que o senhor fazia elogios a Iris na eleição passada, agora, 2016, quando o Iris foi eleito para esse mandato, e agora já faz tantas críticas? Rubens, eu conheci um Iris de longe. Eu passei a conhecer de perto, com todo respeito. A gente dá para entender isso. Eu conheci o Iris que a maioria dos eleitores conhece. Eu conheci o Iris como eleitor. Eu não conheci o Iris como vice dele, participando de todas as tratativas que foram feitas
para a sua gestão em Goiânia, né, numa possível eleição, e eu passei a conhecer. Eu acho que eu já expliquei isso muito bem. Eu tive muito de sabores, eu passei a conhecer o Íris, que não aceita opinião, isso eu não conhecia. Eu conhecia o Íris, o velhinho, que recebe todo mundo bem, que abraça, que beija, ou pega no rosto, né, e faz um afago. Eu conhecia isso, com todo respeito. Quando eu me tornei candidato a vice com ele, era essa imagem de Íris que eu tinha. E de um gestor que, o tocador de obras, eu passei a participar do processo e entender que aquilo tudo que a gente via no Íris não condizia com a O realidade. senhor falou que ele não aceita opinião, era só isso? Que mais que o senhor conheceu e que não o afastou dele, o que o senhor não gostou? Então, algumas coisas. Nós tivemos, por exemplo, você sabe que na 44 tem uma divergência entre a 44, entre as galerias e a feira. O discurso na feira era né, conveniente para a feira, mas que vai contra as galerias. Nas galerias era outro discurso, conveniente para as galerias, mas que vai contra a feira. Ele mudava conforme a conveniência. O importante era ganhar voto. Eu não concordo com isso. Eu penso que a 44, por exemplo, houve erros de gestão ali, houve vista grossa da prefeitura para que se formasse aquele polo todo ali, sem observar o que prescreve o plano diretor de Goiânia. Então, são essas coisas. Eu não vi compromisso com o interesse social, eu não vi compromisso com a sociedade, com a sustentabilidade. Então, eu estou citando um exemplo, mas tiveram outros. Eu vi encontros, e teve encontros que ele teve, por exemplo, com segmentos que a minha entrada foi vedada. Eu ia na Feira Hippie, eu fui na Feira Hippie uma vez, né, uma das vezes que nós estivemos lá, representando o Íris, e lá eu não fazia o discurso do Íris, eu fazia a minha abordagem como vice que eu seria, né, em defesa da Feira Hippie. E abordando a questão das galerias também, a minha visão. Mas tinha um olheiro lá, era sempre mandado o Totti, alguém, nesse dia foi o Totti, para informar para eles o que o Major Araújo falou lá. Então, assim, foi havendo aquela intolerância em virtude da abordagem que eu fazia de Goiânia, viu, Rubens? Então, tem ali as entrelinhas ali, que a maioria de vocês não sabe, a gente gastaria muito tempo para falar. Eu gostaria hoje mesmo de falar do meu projeto, com todo respeito. Então, assim, eu já expliquei muito essa questão de sair do Íris, eu não vejo esse compromisso, o MDB, a cúpula do MDB foi intolerante comigo, eu não era bem-vindo. No final da campanha, as reuniões de cúpula eu não participava, porque eu não gozava da confiança, eu não concordava com determinadas medidas e ações, enfim, compromissos que foram sendo assumidos, e porque eu entendia que isso vinha contra o interesse do goianiense, né? O interesse do goianiense é o que menos importava. Eu saí, e o meu sonho, a partir de então, era concorrer. Hoje encontrei um partido que me deu essa oportunidade e me dá condições para concorrer de forma muito igual, e eu quero apresentar o meu projeto e concorrer. Não pretendo mais ser vice nem dele. Eu também defendi o Caiado, Rubens, e me enganei. Hoje eu estou rompido com o Caiado, porque o que se disse na campanha também não condiz com o que está acontecendo hoje. Então, isso é assim, a política é assim, ela é feita de alianças e rompimentos. Eu só espero que todas as pessoas que estão na política saibam romper quando a pessoa que é apoiada não cumpre com os compromissos assumidos. E eu fiz isso.
Deputado, o senhor apoiou, teve uma aliança com o Marconi Perillo, depois rompeu com ele. Teve essa com Íris, rompeu com ele. Teve com o Caiado e rompeu. Não corre risco de o senhor ganhar a eleição e se decepcionar com o senhor mesmo ao descobrir que muitos compromissos de campanha não podem ser cumpridos no cargo? Por isso que eu quero concorrer. Jamais. Os compromissos que eu tenho com Goiânia, primeiro eu sou goianiense, eu nasci aqui nessa cidade. Os compromissos que eu tenho com Goiânia, e a minha proposta, vocês vão ver que ela é totalmente diferente, vai sempre na contramão. Tem gente que diz assim para mim, eu já estive dando entrevista em outras emissões e fala assim, você vai arrumar briga com muita gente grande, é para isso que eu estou vindo. Se o goianiense me eleger, eu vou arrumar briga assim, com muita gente grande que vem explorando predatoriamente Goiânia, sem se importar com o bem-estar do cidadão, o bem-estar social, sem se importar com os efeitos de cada ação dessa, enfim. Eu já tive experiência aqui como presidente de associação dos oficiais, em que a gente faria um contrato comodato para a construção dentro do Clube dos Oficiais, ter uma nascente dentro do Clube dos Oficiais, e em dado momento, a prefeitura ela rejeitou o projeto, porque o aparelho ficaria muito próximo da nascente, e eu, de antemão, já falei, não, se a prefeitura rejeitou, nós não vamos fazer, que eu sou ambientalista também, e a gente preserva muito bem essa nascente, as administrações da associação preservam muito bem, e o dono da construtora simplesmente virou para a gente e falou, não, fica tranquilo, com a prefeitura a gente cuida. Eu não faria isso, não farei, quem me conhece sabe, tem gente que me chama de radical, eu sou radical nessas questões, eu garanto para você, Cileide, que comigo eu não vou me decepcionar e não vou romper comigo mesmo, jamais. E nem o goianiense também não vai romper comigo e nem quem for aliado. Vai romper, talvez, os malandros, aqueles que me apoiarem pensando em ganhar por fora ou em fazer aquilo que é errado, e eu não vou aceitar, obviamente, pode haver um rompimento, sim, de alguém, mas comigo mesmo, eu sonho em fazer aquilo que eu não encontrei resposta nem no Marconi, nem no Caiado, nem no Íris, como prefeito. Deputado, o senhor disse que é candidato, que é goianiense, e tem aí projetos para várias áreas, porque viveu todas elas como cidadão. Quais são esses projetos? Por exemplo, vou começar pelo transporte coletivo, o senhor citou também. O que o senhor propõe? O que o senhor já pensou e já elaborou? O transporte, Cileide, a gente Goiânia não há outra solução para Goiânia senão o metrô. O metrô é possível, quem fala que o metrô não é possível, eu vou dar um dado aqui para que vocês entendam a questão do metrô. Vocês mesmos devem ter entrevistado aí especialistas dizendo que o metrô não é possível em Goiânia, porque não é possível em Goiânia, com todo respeito, a esse BRT, esse mal acabado, que é diferente de tudo quanto é BRT no Brasil. Eles estão cortando a calçada, pondo poste no meio da rua para passar um veículo. Eu moro ali no setor Pedro Ludovico e eu trafego pela 90. Quem trafega pela 90 sabe. Há momentos que só passa um veículo, tem momentos que passa dois e nada mais do que isso. Matou o ponto comercial dos comerciantes. O ponto ele vale dinheiro. Hoje o ponto não vale mais nada. O que a gente vê na 90 são comerciantes fechando suas portas. Então, assim, eu acho que todo empreendimento na cidade, Cileide, ele não pode comprometer a vida de outras pessoas que também necessitam da via, necessitam do espaço. E o BRT ele comprometeu tanto a vida de quem trafega com o seu transporte particular, o transporte escolar, o transporte de emergência, as demais modalidades, o aplicativo, ele comprometeu. Nós não temos espaço para BRT, mas nós temos espaço para o metrô subterrâneo. O metrô ele pode ser feito
de 3 formas, tá? Com recurso próprio, com financiamento da União ou com financiamento totalmente privado, o privado constrói e vem explorar. Num contrato que a gente faz, ele construiria com recursos próprios e exploraria por determinado tempo num contrato com a prefeitura. Isso ocorre no mundo inteiro. Então, a gente vai trazer o metrô. O metrô é a solução para o transporte. A segunda coisa, Cileide, eu não vou deixar a periferia sofrendo com a questão do transporte, igual eu vejo hoje, esperando essas empresas de ônibus. Eu não tenho convênio com empresa de ônibus nunca financiou campanha minha, e se viesse financiar, eu não aceitaria, jamais. Então, eu não tenho nenhum compromisso. Quem tem é o Íris, é o Caiado. Nós tentamos aprovar a CPI do transporte na Assembleia, não conseguimos. Nós tentamos aprovar projetos agora para o transporte com a pandemia, não conseguimos, porque eles não deixam, né? Os dois têm influência na Assembleia Legislativa, então eu não tenho compromisso com isso. Nós vamos colocar o transporte alternativo, alimentando também essa rede para salvar as pessoas que moram na periferia, que fica 1 hora e meia, 2 horas esperando os ônibus, né? Ontem nós vimos, por exemplo, nos jornais, a manifestação dos moradores de Nerópolis, dizendo que o ônibus que já demorava está demorando muito mais, fecharam a rodovia. Isso não pode acontecer. Então, o goianiense pode ter certeza que, em relação ao transporte, nós vamos tomar medidas imediatas, duras, e que nós vamos adotar outras modalidades de transporte, de sorte que, sem transporte, o goianiense não vai ficar. Nós não temos nenhum compromisso com as empresas de ônibus, nem conheço os donos das empresas e nem quero conhecer. Deputado, todos os especialistas em transportes falam que o metrô é viável, não falam que ele é inviável. Não, mas tem um especialista. O problema do metrô é o custo dele. No Brasil, ele é tão caro. O custo pode ser feito pela iniciativa que só tem algumas grandes capitais que conseguiram construir o metrô. São Paulo, Rio, lá em Salvador começou, mas é uma linha. Brasília só tem uma linha. Então, o grande problema é o custo do metrô. O poder público não tem dinheiro. Tudo bem, deixa eu te perguntar. Qual prefeito... Deputado, só um minutinho. Pergunta. O poder público não tem dinheiro para fazer esse investimento, que é muito alto. E a iniciativa privada, para ela ter interesse em fazer esse investimento, o custo-benefício tem que compensar, ou seja, o valor que ela vai investir tem que retornar em número suficiente de passageiros. Então, eu pergunto para o senhor está dizendo que vai construir o metrô, onde é que o senhor vai arrumar o dinheiro para construir esse metrô? Além da vontade que eu sei que o senhor tem para resolver o problema, mas a gente sabe que vontade não resolve o problema. Precisa de condições financeiras para que isso ocorra. De onde virão essas condições financeiras? Eu queria te perguntar antes uma coisa. Qual prefeito de Goiânia que fez tratativas para trazer o metrô? De alguma dessas prefeitos, não. O governadores, eu já acompanhei vários governadores. Eu não vi. Qual governador, Cileide? Me mostra a reportagem. Eu não vi. Bom, com todo respeito, eu não vi. Olha, o prefeito Íris quis fazer o metrô. O prefeito Íris não quis fazer o metrô. Marconi Perillo montou um comitê do metrô em Goiânia. Henrique Santino fez isso. Eu cobri o governo Henrique Santino, eu fiz várias reportagens, eu como jornalista fiz várias reportagens. E todos os projetos, tanto de Henrique Santino quanto de Marconi Perillo, morreram na falta de recursos, na falta de interesse da iniciativa privada por fazer esse investimento, porque não tem retorno, e na falta de recursos do poder público. Olha, a cidade de Belo Horizonte, agora recente, ela conseguiu financiamento do governo federal, tá? Então, ela conseguiu liberar uma verba do Ministério dos Transportes para ampliar a linha de metrô lá. Por que nós não conseguimos aqui em Goiânia? Sabe por quê? Porque falta interesse do gestor. O Íris Rezende nunca quis metrô aqui. Eu conheço o Íris, Cileide, melhor que você. O Íris, eu sentei com ele.
olha, não, nós vamos renovar a frota, nós vamos não sei o quê, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos botar o ônibus assim. Ele sempre fala em ônibus, ele está pondo aí esse BRT porque é ônibus que vai atender interesse das empresas de ônibus, com todo respeito. Eu não vi nenhum gestor aqui se empenhar a fundo. Eu vi o Marconi ir lá na China, eu vi o Marconi ir lá nos Emirados Árabes, eu vi o Marconi viajar pelo mundo, ir lá na Rússia. Eu nunca vi o Marconi fazer uma viagem para fazer tratativa específica do metrô. Não querem, foram ser financiados aí, antigamente, quando podia ser financiado, e agora continua sendo, através do Caixa 2. Vamos ser sinceros com o eleitor, essas pessoas continuam comendo na mão desses donos de garagem e não melhoram o transporte em Goiânia e não vão melhorar. Eu vou melhorar o transporte. Eu vou te convidar, Cileide, para ir comigo lá no exterior para a gente fazer tratativa específica do metrô. E eu quero ver, você vai ver que você está sendo enganado, assim como o eleitor goianiense, por esses pseudo-especialistas que diz que o metrô não vem porque não é viável financeiramente. Quando é que vai ser viável financeiramente? Porque Goiânia só vai piorando. Ora, ele é viável, sim, o metrô dá retorno, tem empresas que se propõem, sim, a instalar o metrô, explorar aqui em Goiânia, em qualquer lugar do Brasil, e o retorno financeiro é muito bom. E nós vamos fazer isso. O goianiense pode ter certeza. Tá? Essa é a última opção nossa. Eu gostaria muito que Goiânia tivesse o mesmo financiamento. Eu acho que não se buscou. Eu não vi o Caiado ir lá em Brasília tratar especificamente do metrô para Goiânia. Eu vi Belo Horizonte. Belo Horizonte conseguiu, está sendo construído lá a ampliação do metrô que já existe em Belo Horizonte. Nós vamos completar 100 anos se essas pessoas continuarem governando Goiânia. Se vier Maguito, se vier, seja lá quem for, que já governou, já foi governador e não se preocupou com isso, se vierem, nós vamos completar 100 anos Goiânia só com esses ônibus quebrados, essas mesmas empresas que eu andei nesses ônibus quando era criança e continuo andando, e a reclamação é sempre a mesma. Bom, Belo Horizonte, que o senhor citou, ela é a terceira maior metrópole brasileira e ela tem uma única linha de metrô de 37 quilômetros de extensão só. Deputado, pelo que eu entendi, então, eu queria fazer a seguinte pergunta. O senhor acha, do que eu entendi, eu queria que o senhor me confirmasse se eu estou correta na minha compreensão, o senhor acha que um metrô em Goiânia depende única e exclusivamente da vontade do prefeito de querer fazer o metrô na cidade, é isso? Depende da vontade, não depende só da vontade, não. A empresa que a gente for buscar vai ter que vir aqui, vai olhar, vai analisar custo, benefício, mas é preciso, pelo menos, ter a iniciativa. Eu não vi, Cileide. Com todo respeito, eu já estou na política há 12 anos. Há 12 anos. Eu fui vereador de Goiânia, eu estou há 10 como deputado. Eu não vi, com todo respeito, eu não vi nenhuma comitiva sair daqui falando nós vamos lá em tal lugar tratar sobre o metrô, nós vamos lá no Ministério dos Transportes buscar o metrô. Eu vi o Paulo Garcia na Copa do Mundo, assim, eu gosto de citar exemplo, eu estou citando exemplo para você, fatos que aconteceram. Na Copa do Mundo, o Ministério dos Transportes, ele mandou verba para todas as capitais, para ser gasto com o transporte. Para Goiânia, veio mais de 500 milhões. O quilômetro de metrô, 1 quilômetro de metrô, custa aproximadamente 100 milhões. Então, veio para cá mais de 500 milhões de reais para ser gasto com o transporte. O que o Paulo Garcia empregou esse dinheiro em quê? Corredores exclusivos que não funcionam. Com todo respeito, isso é enganar a população. Que Deus o tenha, foi prefeito de Goiânia, né? Eu acho que não cabe aqui, não está aqui para se defender. Na época, eu estava dando uma entrevista na rádio, me parece que na Rádio Sucesso, o prefeito estava lá em Brasília anunciando que estava trazendo 550 milhões de reais, e eu questionei no ar.
eu falei, o prefeito, o senhor vai pegar esse dinheiro e gastar com corredor, que é tinta no asfalto e tal, corredor exclusivo, corredor da T9, tinta e placa proibida de estacionar, comprometendo o trânsito. Silei, nós precisamos, o metrô vai acabar com o eixão da T9, vai acabar com o eixão da T7, vai melhorar o comércio, vai melhorar a vida das pessoas, vai melhorar o tráfego de veículos, nós vamos devolver o projeto original da Avenida Anhanguera. Eu conhecia a Avenida Anhanguera, eu sou goianiense, e muitos, a maioria talvez que esteja nos ouvindo, não conheceram. Eu conheci a Avenida Anhanguera sem eixão. Era uma beleza a Avenida Anhanguera, né? Eu conheci a Avenida Goiás também sem eixão. Nós precisamos tirar esses ônibus dessas avenidas, nós precisamos devolver, nós precisamos transformar novamente essas avenidas em centro comercial e financeiro de Goiás. Se o Íris fosse, ou qualquer um desses aí, o governador Marconi, o Caiado, fossem governador de São Paulo ou prefeito, eles botariam um eixão no meio da Avenida Paulista. Eu garanto para vocês. E nosso projeto não vai de encontro a isso. Nós queremos nos livrar disso, isso é ultrapassado. Se o goianiense continuar acreditando nesse pseudo-especialista, que vão chegar e dizer, como disse para você, Sileide, que nós não temos dinheiro, que nós não temos dinheiro e nem vontade. Eu não vi vontade deles, nós temos vontade. Bom, e nós vamos conseguir. Eu vou passar os 4 anos do meu mandato buscando esse financiamento e trazer e fazer Goiânia avançar. Deputado, São Paulo é a cidade brasileira com o maior número de corredores de transporte coletivo. E o transporte coletivo de São Paulo hoje tem eficiência não só pelo metrô, mas pelas pistas exclusivas para o transporte coletivo. Então, assim, é bom que a gente registre isso. Bom, mudando de assunto... Tem corredor, mas nas linhas alimentadoras. O metrô é integrado. Tem eixos... O metrô é integrado com o transporte convencional. Ele vai continuar existindo, mas vai continuar existindo na periferia. Até porque São Paulo não tem metrô para atender toda a cidade. Então, tem vários eixos, nem São Paulo, com corredores de transporte coletivo ligando uma região da outra. Então, mesmo São Paulo, que tem hoje o maior número de pessoas atendidas pelo transporte, pelo metrô, ele não abre mão dos corredores. Até porque, se o senhor conseguisse fazer um metrô em Goiânia, deputado, certamente ia ser um metrô que ia ligar uma região da cidade à outra, né? E aí, se o senhor acabar com os corredores, outras áreas das cidades ficarão sem esses eixos de transporte. Bom, mas aqui, para a gente mudar de assunto, para não ficar só no transporte coletivo, eu queria perguntar para o senhor o seguinte... O senhor foi para o PSL, o presidente da República saiu do PSL, o senhor disse que continuaria apoiando o presidente da República, mas continuaria no PSL. Hoje, o presidente disse na semana passada que não vai entrar no primeiro turno da campanha eleitoral. O senhor pretende fazer uma campanha ligada ao nome do presidente? O senhor acha que, a exemplo de 2018, essa ligação vai ser importante na eleição de 2020? Não, Sileide, eu não quero ligar meu nome a ninguém, eu quero apresentar meu projeto, só isso. Eu acho que o candidato que fica buscando figurão na política, cacique, para se eleger, ele não tem condições de fazer uma boa gestão, não. Ele não confia no seu próprio desempenho. Eu confio no meu, eu não tenho. Eu acho que o debate que eu pretendo fazer, ele é suficiente para convencer o eleitor. Eu não pretendo, eu não estou pensando, eu não quero Caiado no meu palanque, eu não quero Íris, mesmo que eles ofereçam, eu não quero ninguém. Eu quero apresentar para o eleitor, eu sempre fui independente na política, eu nunca busquei nenhum cacique, eu nunca dobrei com um deputado federal, acho que vocês já viram isso. Quem acompanha minhas campanhas sabe, eu sempre fui autossuficiente, eu sempre gastei dinheiro do próprio bolso, eu nunca recebi doações de campanha, eu não tenho isso. Então, Mas o senhor não está na base do presidente Bolsonaro? Eu sou não seria eu acompanho o Bolsonaro. Tá. Me falaram que seria bom se ele viesse espontaneamente, é claro que seria bem recebido, apoiar uma candidatura, nós temos identidade com muitas coisas, nós somos militares, mas se ele falou que não vai subir no palanque de ninguém, menos mal, tomara que ele não suba
nos demais, nos concorrentes, mas seria bom se viesse. Mas se vier espontaneamente, não que eu vá necessitar disso ou aquilo. Quem faz isso realmente não confia no próprio TAP. Eu confio muito, eu tenho uma proposta boa para Goiânia e isso basta. Rubens. É isso, deputado. Obrigado pela disponibilidade aqui. A gente vai, claro, voltar a falar, né? Quando é que vai ser a convenção do PSL, deputado? A nossa convenção vai ser no domingo, dia 13, pela manhã. Nós temos uma limitação no estatuto. As nossas convenções elas têm que ocorrer obrigatoriamente pela manhã. Então, nós teríamos que escolher um sábado ou um domingo. E nós escolhemos o domingo 13, que é o último domingo antes do final do prazo das convenções. Deve ter aliança? Vai ser virtual, deputado? Isso. Não, nós não vamos ter aliança, Rubens. Eu sempre falei que o PSL sempre foi um partido independente e vai caminhar só. Nós temos tempo de televisão suficiente. As alianças, elas sempre pressupõem uma contrapartida financeira. As propostas de aliança que a gente teve, as pessoas já vinham com uma planilha de custos para se arcar, e o PSL não concorda com isso. Então, de sorte que o PSL vai ser chapa pura, a minha vice é do PSL, e nós vamos apresentar esse projeto de forma independente e sem aliança mesmo. A aliança não ia acrescentar muito, os partidos que vêm são pequenos, não acrescenta muito em tempo de televisão, não tem fundo, querem tirar do fundo do PSL, então não compensa. Tá. A senhora estava perguntando se a convenção vai ser presencial ou remota? Todas as convenções serão remotas, né? Alguns estão driblando essa questão, fazendo um drive-in. Não, nós vamos fazer uma convenção simples, de forma remota, mas de sorte que a gente possa propagar o máximo possível, porque nós vamos ter uma grande oportunidade também para apresentar nossos candidatos e vereadores, e também de já começar a apresentar, será o grande pontapé da campanha, né, onde nós vamos apresentar todas as nossas propostas, nosso plano de governo, enfim, isso basta. Mais perguntas, Sileide? Quem vai ser seu vice? Sim. Quem vai ser o candidato a vice da sua chapa? A minha vice é uma empresária de Goiânia, ela se filiou ao PSL recentemente, é religiosa também, é líder religiosa, e ela é uma pessoa muito bem relacionada em Goiânia e que eu acredito que vai agregar muito, mas é do próprio PSL, é uma pessoa que se identifica muito conosco, com os ideais que a gente defende, então que vai ser alguém que, se a gente alcançar o objetivo da eleição, vai somar muito, porque já entende de gestão e vai somar muito para a nossa administração. Mas quem é? Qual é o nome? É Rose Castelo, o nome dela. Rose Castelo. É de igreja? É pastora? Pastora. Qual pastora, igreja? Mas o destaque dela é como empresária, né? Ela é da Assembleia de Deus. Entendi. Ok. Major Araújo, pré-candidato do PSL à Prefeitura de Goiânia. Entrevista na série aqui que a Sagres faz com os pré-candidatos antes das convenções. Convenção do PSL dia 13, domingo pela manhã, de forma remota. Um abraço, deputado. Obrigado pela entrevista aqui. Bom trabalho. Que agradeço, Rubens, mas nós ficamos só no transporte. Eu espero uma oportunidade para falar sobre saúde, sobre educação, sobre a mobilidade de forma geral, né? Eu quero mostrar para o eleitor por que nós chegamos a esse caos no trânsito, enfim, e que projeto nós temos para resolver isso. Eu espero uma nova oportunidade, mas agradeço muito a vocês o espaço, porque foi muito gratificante. Bom dia, parabéns pelo trabalho, pelo jornalismo da Sagres, e um bom dia, um abraço a todos os ouvintes também. Sem dúvida, teremos mais oportunidades. Esse era um tema, como outros, imagino, em que o senhor tem posições que também trazem debate, a gente também se posiciona, enfim. Isso acabou rendendo uma parte aqui dessa entrevista, mas a gente vai ter mais oportunidades. Vamos falar também sobre outros temas. Obrigado pela entrevista aqui hoje, nesta edição aqui do Manhã Sagres, deputado estadual Major Araújo, destaques e a íntegra da entrevista
Você ouvinte, espectador aqui do Manhã Sagres, confere também no nosso sagresonline.com.br.